fala que em derrotar o crime organizado, elas não podem ser pequenas. Porque quando a gente decidiu montar um partido político e coletar as assinaturas do zero, até chegar hoje em 583 mil fichas validadas, muita gente dizia que era difícil. Muita gente dizia que seria uma missão para nós mais difícil do que foi o período do impeachment da Dilma Rousseff. E nós passamos por cima disso. E nós conseguimos vencer. Derrotar o crime organizado é um tema muito tenso, muito complexo, porque, dado que ele envolve temas multifatoriais, ou seja, tem causas sociais, tem desigualdade, sim, tem má formação das famílias no Brasil, sim, tem cultura de putaria nas redes sociais, sim, tem menor de idade recebendo conteúdo falando da vida do crime e como essa vida é incrível, é sensacional, como você pode ser rico, como você pode fazer sexo com mulheres de todas as idades, e esses rapazes e moças estão recebendo isso e achando que o que você pode aspirar na sua vida é isso, certo? Isso conta, isso com certeza conta. Tudo isso está no espírito de uma geração de pessoas aqui no Brasil, especialmente as pessoas mais humildes, que acabam não encontrando numa economia formal a resposta para poder ascender socialmente e que eventualmente acham que essa subcultura que chega para eles é uma nova realidade, é uma realidade possível, e é uma realidade que você pode aspirar. É o exemplo que o Faustino deu agora há pouco, até do primo dele que acabou se seduzindo. Essa sedução acontece todos os dias. A gente precisa entender assim, por que então ninguém ataca? O Mendonça estava falando aqui que o governo Lula, só para dar uma resposta, jogou qualquer projeto, e foi jogado qualquer projeto. Se a gente lembrar da gestão anterior, quando o Moro colocou um pacote anticrime, foi o próprio governo Bolsonaro a sabotar o projeto. Alguém tem dúvida disso? Foi o próprio governo que lutava, aqui ó, arma aqui ó. Tinha arma nenhuma. Aquele homem se diz imbrochável, mas ele nunca fica rijo, de pé, viril, para enfrentar seus inimigos. Não é à toa que ele só perde. Com fraco você não derrota ninguém. Com fraco você não vence guerra alguma. O que nós estamos propondo, dado que a causa é multifatorial, é entender que nós vamos ter que atuar na alteração de leis constitucionais. É a alteração de matéria constitucional, sim. E ao mesmo tempo a gente vai ter que atuar nos municípios, desfavelizando essas cidades. A gente vai ter que aumentar investimento em infraestrutura, cortando o gasto que nós temos estúpido, absurdo, dentro do funcionalismo. Ou gasto dentro da máquina pública de toda a natureza. Por ser uma causa multifatorial, a guerra no longo prazo, a gente só vai vencer fazendo uma coisa, colocando as pessoas certas nas posições certas de poder. E isso é o que intimida os tomadores de decisão nos demais partidos políticos, nos demais projetos que tem, porque dado que é multifatorial e depende de uma coordenação ampla ao redor do Brasil inteiro, eles não vão fazer. Eu sempre falo, a política no Brasil é um conjunto de projetos individuais separados em partidos genéricos que não vão a lugar algum. Vocês têm alguma dúvida disso? Como não é um negócio multifatorial, e como às vezes um deputado de São Paulo quer aparecer fazendo uma arma junto com outro deputado e fala lá, vamos lá, nós vamos matar os vagabundos. E ninguém anda com nada, e ele não vai se coordenar com um deputado da região Nordeste, e esses assuntos ficam só andando, eles são utilizados única e exclusivamente como instrumento de captação de voto, ninguém vai pensar num projeto amplo e geral. E ninguém olha nada. E no Brasil, veja só, o tema da segurança elege como nunca, a quantidade de homens com patentes no nome que são eleitos para posições de poder nunca foi tão grande, e ao mesmo tempo, absolutamente nada é feito. A gente tem uma sensação de que, mesmo com a queda no número de homicídios, a segurança, você pode perder seu celular num assalto a qualquer momento, ou que alguém que você conhece já foi assaltado ou perdeu um parente, ou que alguém que você conhece, especialmente se você for mais humilde, ascendeu dentro do crime. Em São Paulo a gente já ouve falar de doutores do PCC, contadores do PCC, gente que fez carreira burocrática e administrativa dentro de facção. Isso começou a se tornar absolutamente natural. E essa naturalização se dá porque, como a gente não tem resposta política, a gente não tem homem forte para fazer esse enfrentamento, tudo vai acontecendo normalmente, e como todos os problemas no Brasil, da ausência de saneamento básico, a nossa falência educacional, a gente empurra até ver o que vai fazer. Ninguém sabe o que vai fazer. O Brasil está indo para um colapso fiscal em 2028 e todo mundo sabe disso. As contas públicas vão estourar. Aí vão falar, vamos botar lá o Tarcísio, que ele vai dar um jeito. Ele não vai dar um jeito. Ninguém vai dar um jeito. Ninguém vai resolver sem alterar a Constituição. E o crime organizado está indo para essa mesma linha. Todo mundo sabe, todo mundo acompanha. Tem lobby do PCC e do Comando Vermelho andando nos corredores desse Congresso. ONGs ligadas a eles. Já foi denunciado, já está na imprensa. Algumas dessas ONGs já tiveram seus nomes presos. Teve gente que andou em ministério desse atual governo. ONG colocando filme na Netflix. Ou Oruan cantando e fazendo show. Isso foi naturalizado. E vamos explicar aqui, o próximo presidente da República, se não for nosso, não vai tocar esse assunto. E vocês vão ver mais ONGs assumindo mais posições e mais lobby, e tudo andando, e você tentando se espremer no meio, ganhando pouco, ferrado, tendo que esconder o celular para atravessar a rua, se preocupando qual é a próxima rua que você não vai poder cruzar. A gente tem que tomar uma decisão, e a decisão é essa decisão geracional, de enfrentar um problema de maneira multifatorial, de estudar mais do que os outros, de militar nas nossas cidades, de passar projetos nas nossas cidades, de ir pra Brasília novamente, de ser chato e mais chato do que os outros. Ser visto como penteiro insuportável como vocês foram vistos hoje. E eleger pra presidência da República, no momento certo, a pessoa certa, pra decretar guerra ao crime organizado. E, novamente, quando eu falo guerra, é decretar guerra. É entender os membros do crime organizado como pessoas que não são titulares de direitos e garantias. Eles não são brasileiros. Eles são um inimigo interno. Existe, inclusive, dentro da lógica militar, a lógica do inimigo interno. O inimigo interno não é detentor de direito. Um membro do Comando Vermelho não possui direito e prerrogativa como membro do Estado brasileiro. E esse cara tem que ser destituído das posições territoriais que eles têm no Brasil. As polícias e as forças armadas têm que declarar guerra a eles, e sob o comando de governadores,
e da presidência da República, a gente tem que eliminar esses caras do solo brasileiro. Seja prendendo eles, enviando pro Tocantins, num presídio que nós ousamos construir no momento certo, seja mandando eles pra puta que pariu, pro inferno, eliminando eles da existência humana. Todo mundo aqui já passou por um assalto ou um ato de violência. Minha mãe passou por 2 sequestros relâmpagos. Todo mundo sabe o que é correr o risco de morrer na mão de um nóia. Especialmente, e vamos colocar aqui, especialmente os mais pobres, porque tendem a racializar ou levar isso para uma discussão de classe. Isso não é uma discussão de raça e classe. Se eu for entrar nesses termos, os mais afetados são justamente homens pobres, pardos e negros, que são os maiores mortos nesse jogo. E são eles que nós precisamos libertar. Eu vejo gente que vem com esse assunto, vocês querem fazer uma chacina preferida. Não, as maiores vítimas disso são justamente homens pobres, pardos e negros. Esses caras poderiam estar fazendo curso técnico, estudando nas escolas e estudando num país diferente que a gente pode construir quando a gente retomar esses territórios. E hoje eles são ou vítimas de um gatilho errado, ou, inclusive, a mão que vai segurar a arma sendo recrutado pelo crime organizado. Esse sonho que a gente tem que sonhar, que é o sonho da declaração de guerra, a ocupação das periferias, a ocupação do nosso Nordeste, que a gente vai lembrar, o Nordeste é a região hoje em que o crime organizado está mais forte. Tomar das periferias de um Recife, as periferias de Fortaleza, a situação de Fortaleza, inclusive, talvez seja mais grave, significa reencontrar o Brasil e repactuar o Brasil. O Brasil que encontra a periferia das cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, assim como retoma o Nordeste, ele encontra uma missão que para de nos dividir. A gente vive vendo nas redes sociais disputas, eu não gosto do Sul, eu não gosto do sei o quê. Chega. Se a gente lutar na mesma guerra, a gente tem um só propósito. Vamos lutar por um propósito agora, declaração de guerra. E o primeiro é prender e matar as lideranças do crime. E o segundo é chegar nesses bairros que são do crime, colocar a bandeira do Brasil, colocar um quartel para estabelecer a autoridade e colocar uma primeira escola séria para começar a tirar esses meninos dessa ideologia maldita do crime organizado, das músicas de merda que eles ouvem. E eles vão não apenas cantar o hino, mas vão começar a se ver como brasileiros, irmãos de todos vocês, porque hoje esses caras estão largados. E com esses caras a gente construir a porra de um Brasil que não vai ser mais humilhado como a gente vem sendo pelo bosta do Donald Trump, pelo traidor do Bananinha e por esse vagabundo do Lula que tá aí tratando a gente como um joguete pra fazer fama internacional puxando o saco da China. Vão todos esses homens tomar no cu deles e vamos cumprir a nossa missão. Muito obrigado.